Boa tarde, estamos ao vivo, aguardando a todos vocês. Vou aproveitar e enviar uns aviãozinhos, convidando a galera. Estamos juntos com um assunto maravilhoso que vai estar ajudando muita gente. Vamos convidando o quarteto. Ó, nós aqui outra vez. Já deu tudo certo. E agora? E aí, menina? Não aparece? Oi, Vani. Eu não sei por que você não quer se aparecer, Vani, mas a gente vai te ouvir. Entendeu? Isso, faz parte, viu? Vai ficar assim mais famosa. Vamos lá. É isso mesmo. Maria José, começa as nossas apresentações pra gente. Eu não vejo a Arlete, meninas. Eu vejo a Arlete. Pois é, agora para mim o dela que ficou apagadão. Mas vamos lá. Eu também. Importante nossos vozes ecoarem, né? Isso. Ok. Deus na frente comandando nossa vida, nossa mensagem. Eu gostaria de agradecer a todos que estão participando com a gente, que vai e que volta, e que nós já estamos aqui firme e forte. Eu sou Maria José, da cidade de Coronel Fabriciano, estado de Minas Gerais. E faço parte desse quarteto maravilhoso. Tenho um orgulho, de participar com vocês dessa troca de experiências, dessa autoajuda com as pessoas. Eu sou professora, e faço parte também do grupo Equalizando Emoções, junto com a Arlete. Pode falar, Eliane? Sim. Olá, mais uma vez estamos juntas. Eu me chamo Eliane. Eu trabalho bastante tempo, com mulheres, coordenadora de mulheres, e estamos aí terminando uma formação de imagem e estilo. Eu e Evani temos um projeto que chama Vida Leve, que é ajudar as pessoas a descobrir o segredo de levar uma vida leve, apesar de tantas coisas pesadas que a vida nos oferece. Sim. Vai lá, Evani, presente, por favor. Meu nome é Arlete. Boa tarde, pessoal. Sou professora, participo desse quarteto fantástico também. Já há quase 30 anos na área da educação. Sou escritora, autora publicada do livro Segredos do Coração, Experiências de Vida Transformadas em Legado. É um livro, um sonho, que foi, que aconteceu no final desse ano, de 2021. Então, eu auxilio as pessoas, de escrever o seu livro, a vontade e o desejo de escrever. E também faço parte do grupo Equalizando Emoções, que trabalha as habilidades socioemocionais. Sim, muito bem. Vamos lá, Evani. Bom, meu nome é Evani, eu moro em Coronel Fabriciano, trabalho também aqui em Coronel Fabriciano, atuo como psicóloga desde 2011, formação, e também tenho como missão, orientar, auxiliar, ajudando pessoas, para que sejam transformadas através do autoconhecimento, que é esse caminho maravilhoso que nós hoje estamos aqui fazendo, conhecendo mais uma parte, de conteúdos que muitas vezes gerados da infância nos bloqueiam, impedem que nós desenvolvamos projetos de vida e que não consigamos viver a vida, na plenitude pela qual viemos viver. Nossa parte é essa aí, auxiliar essas pessoas e a nós mesmos. Sim, muito bem. Evani,
Então, gente, vamos começar, né? Vamos começar cantando pneu, Evani? Bora, bora. Vamos acelerar que o tempo está correndo. Dona Evani, a melhor psicóloga do Vale do Aço. A pergunta que não quer calar. O que é uma ferida do abandono? Olha só, a ferida do abandono, Eliane, consiste na omissão de cuidado, de criação, de educação, de companhia, de assistência moral, psíquica e social, que pai e mãe ou cuidadores devem, né, aos filhos quando são crianças, né? Então, em outras palavras, você está me dizendo que aquela criança que ela não é orientada, cuidada pelo pai, nessas áreas da vida, da questão da educação, um pai que não se preocupa em colocar um filho para estudar, também, não educá-lo, não dá uma assistência moral, não dá uma assistência social, essa criança, ela vai desenvolver essa ferida do abandono? Provavelmente, Eliane. Deixa eu te falar uma coisa para nós aí, né, analisarmos. Até aquele comportamento do pai assistindo Jornal Nacional, quem nunca vivenciou isso? E a criança ali, alegre, feliz com uma produção que ela fez, uma arte, um desenho, um brinquedo, que ela estava afoita o dia inteiro esperando o pai para chegar, para ela compartilhar. Ou às vezes está passando no jornal, ou às vezes é um jogo de futebol, e o pai simplesmente ignora, não tem o contato visual olho no olho, né? A criança também se sente abandonada, não se sente importante. Oi, Vani. Feliz eram as crianças que tinham o pai assistindo o Jornal Nacional, porque hoje as crianças têm pais no WhatsApp, no Instagram, e seja lá o que for. Só mudou o brinquedo, né, Eliane? Só mudou o entretenimento, mas a atitude, o comportamento é o mesmo. Infelizmente. Boa tarde, Tatiele. Olha isso, meninas. Então, aí, qual que é, Eliane? Vamos lá, agora vamos trocar figurinhas aí, né? Vamos lá, meninas. Qual que é, na sua visão, pelos estudos que você também tem feito aí, né? Qual que é a emoção que permeia ou que domina a mente de uma pessoa que tem essa ferida do abandono? Antes... Medo. É o medo. Medo da solidão. É o medo, mas de quê? Medo da solidão. O medo de ser abandonado novamente. De novo, né? De novo, porque a ferida, né, foi feita lá na infância. E aí ela teme ser abandonada o tempo todo de novo. Então, ela fica constantemente com medo de ficar só. Evani e as meninas que são expert nesse assunto aí da educação. Quando, assim, pega uma criança pequena que leva ela os primeiros dias à escola, possivelmente agora, no início do ano, vai acontecer isso. Uma criança que nunca estudou e que tem essa... Que fica ali com a presença da mãe, ou seja lá qual é o cuidador. Aquele comportamento daquela criança, quando ela começa a chorar pavorosamente na porta da escola, isso já está trazendo algum indício, Vanite, que em algum momento essa criança já foi abandonada e aquilo ali só é mais um medo? Sim, ela está tão grudada à mãe que ela teme deixar a mãe embora e ela ficar ali isolada, porque é tudo novo e o novo já gera medo. Aí ela vai desenvolver como eu digo, não é uma síndrome, é uma do medo mesmo, ligada ao medo, que é agora a fobia. Agora a fobia do medo, né? Também. Exatamente. De ficar só, entende?
e tudo é novo, então ela tem medo de ficar num ambiente público sem a presença daquela pessoa que é referência para ela, que é a mãe. Entende? Tem uma escritora, Ivani, que eu gosto muito, que ela escreveu um livro chamado Orientação da Criança. E ela fala assim, que toda criança ela só deveria ser alfabetizada aos 7 anos de idade. E isso causou uma polêmica muito grande. Mas por que aos 7 anos de idade? Porque esse período ela já vai ter criado o vínculo com a mãe, né? Porque a primeira educação é dentro de casa, a gente sabe disso. Sim. E ela não vai ter aquela situação que me parece, se não me engano, até os 4 anos, a criança não consegue ter a visão, a pessoa saiu, ela não consegue imaginar, o cérebro ainda não trabalha essa volta. Então, por isso Sim. esse sofrimento. Ela só imagina o pai e a mãe indo, ou seja, lá quem for, não consegue ter essa visão da volta. Então, ela orienta que toda criança só deveria ir à escola. E hoje o que a gente vê, né? As crianças nasceram e creche, escola. Berçário, né? Maternal. Então, desenvolve muito cedo. Então, cientificamente, né? E aí há provas, coisas que até os 2 anos essa criança pode desenvolver essa ferida do abandono. E deixa eu falar aqui, aproveitando, algumas características, né? Características dessa criança que sofreu um abandono, né? Porque ela vai gerar uma máscara. Essa máscara é a máscara da dependência, que ela vai usar essa máscara para se proteger, né? Essa máscara serve para... Ela pensa que usando essa máscara da dependência, ela vai evitar que ela sofra de novo e de novo aquela dor do abandono, né? Então, normalmente, quem tem a ferida do abandono tem também da rejeição. As duas parece que vêm em dupla, sabe? Para realmente, assim, dar uma chicotada mesmo, né? E a gente está falando de pessoas, mas eu vou ser sincera, ao estudar esse tema do abandono, eu me vi em muitas situações, entende? E eu falei, Deus, olha isso, a ciência traz, a gente identifica e depois a gente precisa aprender a sair desse lugar, né? Então, a máscara do que sofreu o abandono é o quê? A dependência. Por isso a gente fala muito de dependência emocional. Uma pessoa que é dependente emocional, ele se apoia tanto no outro que se tirar o outro, ele cai. Essa é a realidade. Situações, então, né, Ivani, que assim, são comuns para todos nós, né? Porque, por exemplo, se você não por exemplo, filho único, a sua mãe vai ter um momento que ela vai ter um novo filho, e aí ela vai ter que se ocupar com esse novo bebê, ela vai para o hospital, então aquela outra criança que de repente, né, ali nessa idade aí, até os 2 anos, ela vai se sentir abandonada pela mãe, né? Perfeitamente. Sim. Então, isso aí é uma das questões, né? Situações que podem levar a criança, né, a gerar essa ferida. Essa questão aí de um novo bebê que chega na família, os pais que saem para trabalhar, conforme a Eliane citou aí agora há pouco, a mente da criança ainda não formou, não é complexa ao ponto de dizer meu pai saiu para trabalhar e à tarde ele vai voltar. Então, dá-se a impressão de que saiu e não volta. E a criança entra no assim, na hora que você falou aí, me veio à mente, a gente liga, né, com as experiências de vida da gente. Eu vivenciei isso no ano passado com a minha netinha aqui em casa. Eu peguei ela, deitada na rede com ela, e o pai dela foi trabalhar, ele mora em Paris. Então, assim, ela é muito apegada a ele. Ela tem 4 aninhos, ela faz 5 amanhã. Então, assim, eu peguei ela conversando com a boneca dela e falando, sabe?
pai, você falou comigo que ia Desabafando. trabalhar e ia ficar só um pouquinho lá. Você ficou um tantão, assim, você mentiu para mim. Olha para você ver. E fala com ele toda semana. E conversa. Seguido do abandono. Aí, Arlete, junto do abandono, já vai entrar, que posteriormente nós vamos ver, A rejeição. da traição. Sim. Quando Promete e não cumpre. Exatamente, Eliane. Me traiu. Então, a traição que a gente usa muito dizer, né, traída no mundo dos adultos, é a traição com relação, né, ao cônjuge e tal, mas a primeira traição foi quando promessas foram feitas e não foram cumpridas, né? E, Evani, não, a gente não pode deixar isso passar batido. Isso que você acabou de falar aí. Porque você falou assim que tem a máscara, né? Sim. Que é aquela pessoa que ela é uma pessoa dependente. Normalmente, quem é dependente, ela gera uma expectativa muito grande no outro. Ela cria, na verdade, aquela pessoa, um parceiro, não é aquilo tudo. Ela imaginou, ela criou aquilo. Que normalmente a pessoa não é. E o gerar essa expectativa muito grande, o que ocorre? A pessoa não vai dar conta de carregar aquilo. Por quê? Porque a pessoa não foi o pai e a mãe. Eliane, aí você tá e ninguém vai se deparar. Perfeito. Você está falando, né? A questão da a idealização, né, do parceiro Sim, ideal. sim. E aí se frustra, Mas porque isso foi criado. Não sim. É real. Então, quando a pessoa impacta, depara-se com o real, como é a vida, quem é aquela pessoa de fato, que não é quem ela idealizou, aí desmonta. Né? Sim, mas mesmo assim, Vani, para a pessoa desvincular, o outro parceiro que não vai aguentar. Porque ninguém quer ser pai e mãe. Alguém quer ser pai e mãe? Eu já criei. Nós, né, nessa idade, nós já criamos os filhos. Vai querer criar marmanjo? A gente não vai dar conta. Nós somos maves, né? Mulheres já falou. De alto valor. Estamos aqui para mostrar, gente, o quanto isso é sério, porque hoje nós não somos mais mães, mas aqui já temos avós, como a Arlete. Eu pretendo ser avó. E isso vai ficar gravado aí para muitas pessoas. Olha como é sério essa questão da criação de uma criança, como é importante a primeira infância. Sim. Arlete e Josi, vocês têm que brigar na justiça para terapia ser matéria obrigatória nos anos iniciais da escola. Pois é. Tatiele está contribuindo aqui com a mensagem. Já passei por isso, cobrei muito do meu marido. E olha para você ver como isso é gerado, Tatiele, lá na infância, por causa do abandono, né? Que a criança se sentiu abandonada pelos pais. Às vezes não foi a intenção dos pais, nunca passou, né? No coração, no íntimo dos pais, eles deram a melhor educação, melhor que eles tinham para dar, isso tem que ficar muito claro. Aqui nós não procuramos culpados, né? Mas para a criança, que, conforme a Eliane falou, muito bem colocada, a criança não tem a mente formada, então ela não compreende o mundo dos adultos. Se o pai chega cansado, carrancudo, atarefado em casa, a leitura que a criança faz é uma, a leitura que a esposa, que já é adulta, é outra. Então, isso fica, porque a visão da criança perpassa pelo afeto. Sim. Então, fica impresso, né, lá na mente inconsciente da criança que ela não é querida, que ela não é amada, que ela não é importante. Sim. E aí ela vai gerar isso, ela vai levar isso para a vida, se tornando pessoas vitimistas, geradoras de dificuldades ao longo da vida. Dramáticas. Às vezes tendo problemas de saúde sério, para quê? Chamar a atenção dos pais para ser confortável. Cuidadores. Exatamente, para se sentir importante. Às vezes pega aquela criança, leva no médico, chega lá, melhora. Ela só queria ser acariciada, ela só queria ser colocada em evidência, ser vista. Evani, já aconteceu assim, na escola.
a criança aprontar, fazer alguma coisa para chamar a atenção. Se ele aprontar, Chamar a a mãe atenção. vai Sim. aparecer na escola. Vocês, professoras, aí devem conviver muito com isso, né, Arlete? Você acha? Ó, a Glaucia está falando aí, ó, o problema de uma relação dessa forma é que o peso de uma pessoa dependente emocional é muito fatigante. É fatigante para os dois. Porque o dependente, ele vai sofrer muito, vai por mim. Sofre. Eis aqui uma ex-dependente. Eis aqui uma ex... Parabéns. Ex-dependente. Eis aqui uma ex-dependente. Entendeu? Porque o lindo disso, né, Vani, como a gente já falou nas outras lives, é que a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente tem a maturidade para, pera lá, eu não preciso de um pai. Eu tenho conhecimentos, assim, é muito legal ao longo da vida. Eu tenho uma amiga que ela não foi criada com a presença do pai, ok. E hoje o marido dela é 30 anos mais velho que ela. Ela não quis um marido, gente, ela quis um pai. Né? Então, assim, Eliane, mas isso é só uma questão de idade. Tá, se a gente for olhar assim, a grosso modo, tudo bem. Mas se você for olhar profundamente, o que ela está procurando? Figura porque ela não teve. E aí, entendeu? Só dar uma dica aqui, né? Vou falar uma coisa aqui que é interessante. Quando a menina, né, se sente abandonada pelo pai ou o menino abandonado pela mãe, porque é assim, a gente viu isso na live passada, né? A rejeição acontece com o parceiro do mesmo sexo. Eu me sinto rejeitada, eu mulher, pela minha mãe. E o menino se sente rejeitado pelo pai. Mas o abandono é pelo sexo oposto. E se é pelo sexo oposto, por isso que a menina busca a figura paterna e o menino busca a figura materna para um relacionamento conjugal. E aí me falem o desastre que acontece na relação conjugal, na vida sexual, porque na mente inconsciente ele buscou a mãe, ela buscou o pai, e seria um incesto? Ficar com o esposo. E só para piorar um pouquinho, né? Sim. E só para piorar, e quando a pessoa... Porque todos nós temos essas feridas, só que uns com um grau diferente. Diferenciado. E quando as duas, o abandono e a rejeição, estão assim, ó. É muito sofrimento para o ser humano, minha gente. É muito sofrimento, porque se eu sou rejeitada pelo sexo, mesmo sexo que eu, pela mãe, e eu sou abandonada pelo outro, ou seja, eu não tive mãe e pai, eu sou sozinha nesse mundo, é muito complicado. Mas tem jeito, né, Ivani? Graças Dá um jeito aí para nós. Tem tudo. E olha só, uma outra coisa importante, quando um pai rejeita a si próprio, ele tem um filho, né? Aí, um homem tem um filho. É provável, normal e humano, que ele rejeite esse garoto. Inconscientemente, ele transfere aquele abandono que ele teve, que ele trouxe da infância dele, ele projeta também na criança, no filho. E isso, gente, passa a ser um ciclo que a gente vai chamar de transgeracional. Aí você imagina quantas gerações até chegar nesse menino que acabou de nascer, que esse homem rejeita, que foi rejeitado pelo pai, que foi rejeitado pelo pai do pai, e aí sucessivamente. Qual que é a saída nesse caso? Tomar consciência, essa criança ou esse adulto, né, que está vivenciando essa ferida aí do abandono, tomar consciência desse mecanismo de ciclo repetitivo, quebrando esse ciclo, ele liberta as próximas gerações. Por quê? Porque os que vierem depois dele já estarão como? Tratados essa ferida. Isso não vai mais prosseguir para as próximas gerações. E a menina, quando é jovem, se sente rejeitada pela mãe, abandonada pelo pai,
na visão dela, o pai não lhe deu atenção devida. Ele devia ter feito tipo uma intercessão entre ela e a mãe para que ela fosse aceita pela mãe. Boni, responde aí, ó. A Glaucia está perguntando aí, mas isso precisa ser quebrado. Claro, Glaucia, tem jeito. Tem jeito, a partir do momento... É isso que a Ivani acabou de falar, você cresceu, você tem todas as ferramentas, e você Sim. que é mãe, de criar teus filhos, aí já quebrou tudo. Já quebrou esse ciclo, entendeu? A geração que vai vir da tua parte, sim. Ô, Glaucia, veja só, o caminho da cura para que esse ciclo seja quebrado é a gratidão. O reconhecimento pelos pais que tivemos. Esse é o caminho. A gente tem várias dinâmicas, várias ferramentas e técnicas, mas o centro de tudo é agradecer nosso pai e nossa mãe pela vida que eles nos deram, prestarmos honras a eles, porque nós fazendo isso, nós ressignificamos nossa trajetória, mudamos a nossa visão. Sim. Porque eu não sei se vocês já viram o filme O Violino do Meu Pai. Sugiro que assistam. É lindo, muito lindo. É uma criança de uns 8 anos, né, que vivencia essas feridas. E é rejeitada pelo tio quando o pai morre. É uma história linda, linda de se ver. E que traz assim, muito aprendizado, tá? Vocês vão chorar aí, meninas, quando assistirem, tá? Mas é o ressignificar, Glaucia. É voltar ao passado, simbolicamente, colocar-nos diante de nosso pai, diante de nossa mãe, ainda que eles já tenham partido, eles estão vivos dentro de nós, ok? E aí fazer esse movimento de gratidão, de dizer para eles o tanto que eles foram importantes e que se eles tivessem dado só a vida, já era o suficiente. E olha que além da vida, eles deram muito mais, com certeza. E aí a gente sai desse ciclo repetitivo de dependência emocional, de buscar nos parceiros o pai, de buscar nas parceiras as mães. A gente rompe com essa cadeia, né? Sucessiva aí de diga. A Glaucia está falando aí, Ivani, que ela foi criada pelos avós e que, graças a Deus, ela teve uma avó que falava assim, que ela não lembra da mãe dela na infância, e que mas que a avó dela falava assim, a sua mãe foi trabalhar para te dar uma vida melhor, né? E eu fiquei aqui emocionada, porque a avó da Glaucia era a minha mãe. Então, Glaucia... As gerações encontrando aí, Eliane. Sim, não, o que eu quero dizer para ela, né? Olha a importância de uma mãe forte, Glaucia, entendeu? O ciclo já quebrou, minha filha, lá atrás com ela, a sua mãe, entendeu? Quando a gente brinca assim, somos maves, né? Somos mulheres de alto valor, sim, porque não interessa o que aconteceu no passado, que os nossos pais nos deram aquilo que a Ivani falou, foi o que podia. Se eu for olhar lá atrás, o que a minha mãe me deu pela vida que ela deu, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa abençoadíssima, porque a vida da minha mãe foi muito complicada, né? Então, assim, só que hoje eu tenho a oportunidade de dar uma vida melhor, e mesmo assim eu não sou a melhor mãe. Erro, quebro. Mas é aquilo que a Ivani falou, é reconhecer. Eu tive isso, o que eu vou fazer com isso? Vamos ressignificar e, ó... Exatamente. Vida que segue, é um autoconhecimento, né, gente? Boa. Oi, Ivani, eu fico aqui respeitando o seu tempo, é a fala que tá maravilhosa, mas a gente fica assim, com muita vontade de falar, né? Porque o laboratório nosso, a escola, gente, é perfeito. É obra de Deus mesmo, essa vocação de estar lá dentro, de conviver com essas, né, todo tipo de problema. Sim. Inúmeros. E aí tem hora que eu fico pensando assim, nossa,
O que o senhor quer de mim, senhor? Aí a gente vai, a criança, aquela criança com esses problemas de rejeição, de tristeza, a gente agora conhecer. Por isso que é importante você estudar, conhecer mais, para saber conhecer o aluno, conhecer outra pessoa, ajudar, né? Você ajudar. Sim. Muito bom. É muito Hoje, fantástico. gente, eu tive uma experiência muito linda no meu momento do meu encontro com Deus na madrugada, e tá assim, ó, ninguém vai estar no céu se não serviu aqui na terra. Lá no céu, só vai ter pessoas que serviram. Isso que a gente está fazendo aqui parece ser tão bobo, né? Mas é um serviço. É um serviço útil que a gente está mostrando para as pessoas, porque é a experiência das nossas vidas. A Arlete acabou de comentar o que aconteceu. Sim. Com a neta, ela observou, ela, ó, aconteceu isso. Eu vejo isso direto, eu me deparo com isso. Né? Vocês têm essa experiência muito forte dentro de escola, Evani dentro do consultório, eu com essas mulheres que a gente cuida. Então, assim, a gente está falando de vida real, gente. Não é novela, não é, a gente leu. Não, isso é a vida que acontece. Resta que então, a gente tem de estar ajudando essas pessoas, porque quando eu ouvi, eu tive a graça de ouvir isso da boquinha dela, quer dizer, me deu um alerta. Sim. Quer dizer, eu já fui, já procurei conversar com ela, ouvi-la e reportar aquilo ali para o papai dela, que imediatamente já, assim, já tomou as providências, já conversou, já levou ela para... Ela já esteve lá, ela viu o que ele está fazendo, ela já voltou com uma outra cabecinha, ela viu que realmente ele está trabalhando. Sim, porque... Isso, né, Arlete? Oi, falácia, Arlete. Sim, isso nos ensina o quanto a gente tem que tratar as crianças com respeito. Os sentimentos delas têm que ser respeitados. A fala delas tem que ser ouvida e respeitada para a gente poder atender. Porque às vezes assim, eu tô com medo, eu não durmo, eu tô isso, eu não quero. Porque, Evani, a gente também não pode deixar passar batido. Uma pessoa que tem essa ferida do abandono, ela atrai abusador, gente. A maioria das pessoas abusadas, das crianças que passam por abuso, ela tem essa ferida do abandono. Isso é muito triste. Fala aí, É aquilo, Eliane, que eu gosto de falar, sempre falo, né, com pacientes aqui no consultório, falo com as pessoas, porque essa situação de atrair abusadores, tem uma analogia que a gente faz, é como estar na selva ferido, um bichinho sangrando, ou no mar. O que vai acontecer? O cheiro do sangue vai atrair o predador. E os predadores emocionais, eles estão aí, ó, farejando, tentando encontrar onde tem uma pessoa que esteja como vitimizada, fragilizada, se sentindo essa pessoa aí, olha, carente, frágil, né? Olha o tanto que a nossa voz precisa alcançar o maior número de mulheres. E homens também em situações assim. E o que é triste, né, Evani? Porque quando uma pessoa se depara, e a gente agora não está falando só de criança, porque eu me deparo direto com mulheres adultas e cada história que eu escuto, assim, que eu fico sem acreditar. Se você falar, eu vou te matar. Se você falar, eu vou matar seus pais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, é um sofrimento triplicado, porque essa criança, além de estar passando por tudo aquilo, ela ainda passa pela ameaça e o medo, que é o sério dentro dessa ferida emocional, ter que ainda aguentar, porque se eu falar, vai matar minha mãe, vai matar meu pai, vai matar meus irmãos. Então, a gente tem que mesmo que ajudar essas crianças. Essa estratégia, porque sabe que o objeto de amor de criança é o pai e a mãe. São os pais, sim. Entendeu? É família. Então, eles conseguem controlar, ou seja,
dominar aquela criança, e aquela criança padece, então suporta aquilo no silêncio da alma. Imagina como é difícil carregar isso, um segredo que dói, que machuca, como uma faca, né? O coração dessa criança. E aí, Sim. meninas, essas pessoas também sentem um vazio muito grande, né? Incapaz de ser preenchido. Então, elas estão constantemente na busca. A busca pelo olhar do outro, pela aprovação do outro, pelo apoio do outro. Tudo ele tem que pedir opinião, ele não sabe decidir coisas sozinhos, né? E ele precisa estar se sentindo sempre amparado. E lembrando aqui, né, meninas, que esse abuso, a gente não está falando só do abuso sexual, não. A gente está falando de todo tipo de abuso. Abuso emocional, abuso físico, e não só de relacionamento de cônjuges, não. De amizade, de mãe, filho, filho e pai. Porque, Vani, você falou uma coisa e me deu um tom aqui. Existem mães também que fazem a vida dos filhos casados no inferno. Elas querem pegar aquela criatura lá e, é meu bibelô, não. E faz da vida do filho que é casado um inferno. Não quer saber da nora, exclui tudo. Por quê? Porque ela não conseguiu se resolver. E esse filho ou essa filha não consegue colocar limite. E aí vira essa bola de neve aí horrorosa. Ou seja, são pessoas tóxicas, né? Lembra dos relacionamentos tóxicos? Sim. São mães narcisistas que querem tanta atenção para si, que tiram, né, a liberdade do filho de ser ele mesmo, suga dele a atenção, a energia, o potencial, e impedem esses filhos de serem águias, de voarem com águias. Aí eles ficam o quê? Rastejam, não conseguem avançar na vida profissional, na vida amorosa, nos relacionamentos, e aí ficam vulneráveis e vão atrair as pessoas predadores abusivos. Não, é muito sério, né, gente, essa discussão nossa, porque a gente, assim, à medida que vai lendo, vai visualizando algumas pessoas que estão passando por isso. Tem umas que são tão, assim, fechadinhas que não deixa a gente... Não é que você quer ser curioso, mas não quer se ajudar também, né? Acho que a ferida está tão forte, está tão marcante, que não aceitam ajuda, um acompanhamento psicológico, né? Autoajuda mesmo, e não se conhece também, né? Porque assim, a pessoa, ela prefere esconder tanto aquilo que ela não tem coragem de se expor. Eu e Evani temos uma experiência, a gente estava participando de uma roda de conversa, foi muito interessante, gente. E uma amiga convidou a outra amiga. E a Evani passou lá uma tarefinha lá, um exercício bobo, aparentemente parecia ser uma coisa boba. E dentro daquele exercício, uma mulher de mais de 50 anos, ela disparou a chorar e ela conseguiu, pela primeira vez na vida, falar que o pai dela tinha abusado dela na infância. Sim. Ela sumiu, ela nunca mais voltou para as rodas de conversa, mas aquele peso foi tirado dela. Então, assim, é muito complicado. Assim. Sim, como é que a gente vai pegar uma pessoa dessa? Não vai. Foi um bate-papo, e dentro do bate-papo, por isso que a gente precisa ter um profissional, né? E naquela conversa, ela conseguiu soltar. Porque senão, como saber se sou uma mãe narcisista ou somente sou muito apaixonada pelo meu filho? Aí, Vani. Eita! Já chegou o desafio. Tema para live. O amor é lindo, né, querida? Nosso Deus, temos que amar mesmo incondicionalmente nossos filhos. A diferença é quando nós privamos nossos filhos de crescerem, mantemos eles à nossa sombra, ou somos muito superprotetoras, aí nós complicamos a vida do nosso filho, né? Ou, às vezes, a atenção que nós não temos do nosso cônjuge, a gente busca, a gente quer compensar, né?
E então a gente aí ocupa um lugar na vida desse filho de quê? De toxicidade, né? De tirar dele a liberdade de crescer, de avançar. Então, existem momentos que nós somos mães e que a gente tem que dar todo o cuidado devido. Começou a crescer, desenvolver, a gente precisa liberá-los para a vida. Continuar ali, dando apoio, dando assistência, sem sufocá-los. Oi, Vani, e mesmo que a gente passe pela... É uma dor também da mãe, né? Quando o filho sai, graças a Deus, sai numa boba, igual eu tenho esse exemplo também da minha filha mora fora, em Florianópolis, foi trabalhar, tá se dando bem e tudo. Mas assim, a gente leva, né, essa dor com a gente, mas também, sim, não, preciso de liberar. Tem aquela frase, até as águias precisam de um empurrão. Então, é o momento que você deu aquele empurrão para a pessoa sobreviver. Vai passar dificuldade, vai passar aperto, vai passar medo, mas precisa disso. Né? E se a gente... Mas vai crescer. Mas vai crescer. Como que a águia ensina os filhotes a voar? Alguém já viu aí? Eu sei a história. Pega e joga lá. Maria José, fica atenta aí para você salvar a live, porque já está dando a nossa hora. Ah, okay. Tá, beleza. Eles avisam aqui também, falta exatamente 4 minutos para a gente fechar. Então, vamos encerrar. Então, meninas, vamos dar umas dicas. O que vocês acham? Deixa a Arlete terminar aí, Vani. Eu estou dizendo o seguinte, é um tema para a gente dar continuidade, o assunto é bem extenso, ele é bem estudante, e é um assunto, assim, é um tema, né, que acontece com todos nós, e que dá a impressão, assim, que não tem jeito, mas tem jeito, né, Ivani? Tem continuidade a essa conversa, porque as pessoas precisam de ouvir isso, que tem jeito, que tem solução para tudo, que tem pessoas, assim como a Ivani, especializadas no assunto, que podem nos ajudar. Grupo de mulheres, né? Que nós que estamos aqui, a gente tem, né, condições de estar ajudando essas pessoas. Então, eu acredito, assim, que esse tema, o abandono, não dá para a gente fechar, não. Tem que continuar. Semana que vem a gente faz a parte 2. A solução. Muito pano para manga, né? Mas haja vista que o medo é a emoção que domina o que sofre a ferida do abandono. Já vou dar uma dica, porque uma semana é muito tempo para a gente ir embora sem saber. E depois a gente aprofunda, tá bom? Aceitar o nosso medo, aceitar essa emoção, encarar. Bom, eu estou sentindo medo de ficar sozinha. Então, encarar essa realidade é o primeiro passo. E depois responsabilizarmos por nós mesmos. Imagina nós, gente, adultas, da idade que nós estamos, né? Nós vamos ficar com medo de ser abandonada se nós já provamos da nossa companhia, que é um prazer muito grande. Então, isso é saudável. E essa autorresponsabilidade compreende, né, que ninguém pode fazer nada por nós, a não ser nós mesmas. A gente não gerar expectativa no outro como salvador da nossa pátria. Pelo contrário, nós revestirmos-nos de força, do poder que já está dentro de nós, que Deus colocou o teor dentro de nós, as capacitações, né? As nossas ferramentas, assim como colocou em cada semente, para que a semente cumpra o seu propósito pelo qual veio ser. Se é um carvalho, ela será um carvalho. Se é um pé de tomate, ele vai produzir tomates. A sementinha já contém tudo o que é necessário. E nós não somos diferentes, amadas. Então, tomar conhecimento, tomar consciência desses recursos que estão dentro de nós, vai nos levar a mudar o nosso diálogo interno, enfrentar esse medo, decidir sermos pessoas diferentes, olharmos para dentro de nós, buscarmos os recursos, as ferramentas, que são o quê? Parar de nos subestimarmos, darmos
o espaço, né? Não para que gerenciamos nossos pensamentos, pensamentos de qualidade, retirarmos os pensamentos que nos trazem medo, insegurança, insuficiência, né? Isso é Pois é, uma Vani. tarefa nossa. Sim. É, Então, eu gostaria da gente fechar com uma palavra, frase ou mensagem que é de cada um de nós. A Evani falou assim encerrou a maravilhosamente bem dela. a questão da semente, né, que é incrível. Eu gostaria de falar a minha, assim, a questão do amor e saber que nós somos filhas amadas de Deus, protegidas por Ele. Então, é só buscar na fonte, orar mesmo, pedindo a Ele sabedoria para levar, para nós sabermos levar a nossa Sim. vida e a vida das nossas famílias. É só o amor de Deus, né, através do seu Filho, que nós chegaremos nele lá. Tá bom? E você, Eliane, você fecharia com o quê? Depois é a Então, Lente. eu carrego assim para minha vida, você falou muito bem, Maria José, que a gente tem que ir na fonte. Um que nunca vai nos abandonar é Deus, porque nós somos criaturas dele, né? E nós somos criadas com um propósito. Por mais que a gente não entenda por que tanto sofrimento, por que acontece isso comigo, a gente não vai saber a resposta de todos os porquês. Mas a palavra de Deus fala assim, ó, em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te apavores, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão poderosa, com a minha destra fiel, com a minha mão direita. Então eu deixo essa mensagem porque isso me ajudou muito ao longo da minha vida. Não temas, Eliane, não temas. Você é minha filha amada, mimada. Eu falo, eu sou a mimada de Jesus. Mas para a gente conseguir passar por esse processo, porque isso é um processo que não é fácil, ninguém está falando que é fácil, mas que é real, acontece, é com ele. Primeiro ele. Senão vocês não. Sim. Isso aqui a gente já está falando uma balela. É muito bom, É né, a isso aí. gente terminar falando assim, né, de Deus, né, de se conectar com a fonte, porque Ele é um Pai amado, Ele nos ama com Sim. todas as suas forças, Ele, né, entregou o seu Sim. Filho, né, por nós. Então, assim, esse Sim. amor dele, então, assim, a gente se amar, né, amar a Deus sobre todas as coisas e se amar, né? Porque a partir do momento que você ama a Deus, que você se ama, você vai transbordar esse amor para com o outro. Então, é buscar mesmo essa fonte, esse amor que vem do Sim. Pai, porque Ele nos ama, nós somos filhos amados do Pai, e nós não precisamos nos sentir abandonadas, não, porque Ele está aqui conosco o tempo todo, né? Gente, o print, a chefe está me chamando. Aí, Evani, você vai sair, mas eu coloco seu nome. A gente vai fazer a montagem. Prazer estar aqui de novo. Você vai tirar aí, então tira. Vou tirar o print Ivani aqui. tá vendo as Viu? Vai lá. Pode tirar, Ivani. Gente, não perca a próxima semana que nós vamos continuar com esse assunto maravilhoso. E a Ivani vai nos ajudar a trazer a solução, porque tudo tem jeito, né, Ivani? Bacana. Sim, muito obrigada, gratidão a todos por participar. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém. Muito amor envolvido. Tchau. Eu vou salvar Tchau. aqui. Lindas sementes plantadas em nosso coração. Muito obrigada, Tatiane. Deus abençoe vocês, gente. Agora vamos encerrar, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, né? De estar aqui com vocês, participando junto com a gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Vou deixar salva para vocês, tá? Muita coisa gostosa. Pena que o tempo é pouco, né? Há muita coisa. Eu sou filho.
vocês. Não sou mais escrava do meio, eu sou filha de Deus. Um dia abençoado a todos vocês.